Olá, meus queridos alunos do nono ano, né? Que bom estar aqui novamente para mais uma aula de geografia. E nós hoje vamos, né, dar continuidade no nosso assunto que nós estamos estudando. Só que antes eu quero fazer uma cobrança sobre a atividade da semana passada de geografia, né? Poucos alunos entregaram, né, e é bom, né, que vocês possam estar fazendo atividades, porque assim também mostra que vocês estão participando das aulas, né? E se possível, né, está enviando em PDF as respostas, né, para que assim a gente possa arquivar melhor a atividade de vocês, tá bom? Não deixem de fazer, né, continuem sempre nessa diligência de estar fazendo as atividades. Então eu vou compartilhar aqui com vocês nossa aula de hoje. Ó, então antes, né, eu queria deixar para vocês esse versículo aí, né, que do Senhor, o Senhor, ele é o Criador da terra, né, e por conta disso tudo pertence a ele, né? Não só a terra, mas tudo que nela se contém, né? Desde o menor animal até os seres humanos, né? Todos foram criados por Deus, certo? E tudo pertence a ele, né? Então, temos fé nisso, né? Que tudo isso que estamos vivendo vai passar, né? Vamos voltar às nossas atividades que nós fazíamos anteriormente, né? As aulas presenciais. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre a Europa, né? A gente tem que começar a tratar sobre o continente europeu. Aí vocês podem perguntar, mas professor, né, tem muito assunto ainda antes de chegar na parte da Europa no livro. É verdade, tem muito assunto. Só que se vocês observarem esses assuntos, nós já vimos esses assuntos nas séries anteriores, no oitavo ano, no sétimo e no sexto. E por que eles estão no nono? Porque esse ano houve uma mudança na BNCC, né, que é a Base Nacional de Conteúdos Curriculares. Então, houve uma mudança e alguns assuntos que eram tratados em séries anteriores passaram a ser, mudou de série, né? Por exemplo, no oitavo ano, tem assuntos que foi tratado no sétimo, ano passado, né? Com o livro de vocês agora, tem alguns assuntos que a gente já tratou antes. Então, para a gente não tá vendo assuntos que nós já vimos e, por conta disso, deixar de ver assuntos que são necessários, então eu pulei alguns assuntos, né, para que a gente possa realmente tratar assuntos que a gente ainda não viu nessa nossa trajetória de ensino fundamental, tá bom? Então, por isso que eu dei um pulo em alguns assuntos, mas nem por isso vocês podem deixar de estudar, né? Vocês podem dar uma lida na casa de vocês no assunto, esses assuntos, e assim relembrar tudo que a gente já viu nas séries anteriores, tá bom? Então a gente vai começar a estudar sobre a Europa. Então só hoje é mais uma pequena introdução, certo? A partir da próximas aulas que a gente vai começar a tratar assuntos mais relacionados ao continente. Então a gente pode ver aí, né, esse mapa, ele mostra as bandeiras de cada país, né? O continente europeu, ele é um continente que tem muitos países, né? Um continente onde já passou por duas guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As principais batalhas ocorreram no solo europeu. Também é um continente que houve muita mudança em seu território, na questão do território dos países, né? Essa configuração que a gente vê aí atual, ela nem sempre foi desse jeito. No passado existiam países que hoje não existem mais, países que se transformaram em dois, três outros países, como, por exemplo, a União Soviética. A União Soviética se desmembrou em 15 países e alguns deles hoje fazem parte da Europa, como a Rússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Belarus, Ucrânia, né, esses países aqui que fazem fronteira com a Rússia, onde está a seta do mouse. Também aqui no centro, né, do continente, existiam, por exemplo, aqui tem a República Tcheca e a Eslováquia. No passado era Tchecoslováquia, um país só, que se dividiu em dois.
né? Aqui também tinha o Império Austro-Húngaro, né? Aqui é a Áustria e aqui é a Hungria, certo? Aqui, ó, essa região aqui onde está o mouse, né, era a Iugoslávia. A Iugoslávia ela se desmembrou em vários outros países, como por exemplo a Bósnia, a Sérvia, Montenegro, Croácia. Então, é um continente que passou por várias modificações do seu território. E vendo aqui a localização, né, pode ver que o continente europeu ele é o único continente que está totalmente no hemisfério norte. Certo? Os outros continentes vai ter terras tanto no norte quanto no sul, ou só no sul, né, como é o caso da Oceania, mas só no hemisfério norte a gente só tem o continente europeu, como vocês podem ver aqui de roxo, né, o continente europeu. Ele é uma grande extensão, ele é um pedaço, né, da grande massa de terra que compreende também a Ásia. Então, a gente pode dizer que a Europa é uma grande península do continente asiático, né? Então, faz fronteira com a Ásia, através aqui dos Montes Urais, que divide a Rússia europeia da Rússia asiática. E aqui tem o mar Mediterrâneo, né, que faz fronteira também. Aqui esse mar divide a Europa e a África. E aqui, onde tem a Espanha, né, tem um estreito de Gibraltar que separa os dois continentes e é uma abertura que liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Então a gente pode ver aí, né, os países que fazem parte do continente, também alguns rios, né, alguns mares. A gente vai deixar para ver mais detalhadamente essa questão, como foi estudar hidrografia, né, sobre rios e mares. A gente pode ver aí alguns rios, alguns mares do continente. Também a gente pode observar, né, que o litoral europeu é bastante recortado, né, cheio de entradas, cheio de informações de relevo, né? Não é como o do Brasil, né, que a gente olha, vê lisinho, né, assim falando, mas a gente pode ver que o litoral europeu é cheio de entradas, né, cheio de enseadas, cheio de cabos, de penínsulas. Tanto é que a gente vê aqui algumas das principais penínsulas do continente. Quando a gente for estudar sobre o relevo, a gente vai ver isso. A península é uma ponta de terra que avança sobre o mar. Então a gente vê aqui, ó, os principais. Península Escandinava, formada por a Noruega e a Suécia, né? São os países escandinavos, acho que vocês já ouviram esse termo, né? Os Vikings, né? Se alguém gosta de assistir aquela série, os Vikings, ele se passa aqui nessa região, né? Era a região dos Vikings, a Noruega e a Suécia, e também a Dinamarca. A Dinamarca, o país dela, né, aqui, é a península da Jutlândia. Esse termo eu não sei por que Jutlândia, mas é o nome dessa península. Aqui onde está Portugal e Espanha, está do mouse, é a Península Ibérica. Por isso que os países são conhecidos como países ibéricos. Aqui está a Itália, que parece uma grande bota, é a Península Itálica, né? E aqui onde está a Grécia, é a Península dos Balcãs, certo? Então essas são as 5 principais penínsulas do continente europeu. Aqui a gente vê a divisão regional, né? A Europa é dividida em 4 regiões. Tem a região ocidental, os países da Europa Ocidental. Que a gente vê que a Europa ela é cortada pelo aqui, ó, meridiano de Greenwich. Então ela vai ter terras nos dois hemisférios, oriental e ocidental. Mas alguns países da Europa Ocidental estão no lado oriental, mas receberam esse termo, né, por ser países que não foram influenciados pela União Soviética, né, pelo regime socialista. Então são conhecidos como os países da Europa Ocidental e são os principais países do continente, os mais desenvolvidos.
Vai ter aqui a Europa Setentrional, são os países do norte, a Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. Vai ter a Europa Centro-Oriental, né, os países do centro e também da região oriental, né, que sofreram bastante influência do regime socialista da União Soviética. E aqui a Europa Mediterrânea, com países que são banhados pelo mar Mediterrâneo, né, como Espanha, Portugal, a Itália, Malta, Grécia, né, são Ilhas Belárias, né, que são países da Europa Mediterrânea. Então, né, como falei a vocês, hoje é só mais uma introdução. Na semana que vem, ou na próxima aula, a gente começa a tratar sobre o continente, certo? E tem uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Ó, o que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar o significado e a bandeira da bandeira de cada um dos países que vocês ficaram e 10 curiosidades sobre eles, certo? O país que lhe foi atribuído. Por exemplo, aqui Ellen Júlia. Ellen Júlia vai pesquisar o significado da bandeira da Finlândia e 10 curiosidades sobre ela, certo? Deixa eu ver aqui, Heloísa Maria, né, vai pesquisar o significado da bandeira da Suíça, o que significa os símbolos e as cores. Não precisa ser nada muito extenso, não. E 10 curiosidades. Vocês vão pesquisar, não vou enviar para mim, certo? E na próxima aula, na próxima quinta-feira, nós vamos usar o Zoom, certo? Para todos podemos ver o trabalho dos outros, certo? Acompanhar a pesquisa. A gente vai fazer uma conferência pelo Zoom, assim como vocês fazem história, fazem com o professor Arthur, né, com o Madison, com o Arthur. Também vamos fazer com geografia na semana que vem, onde vocês vão apresentar assim o trabalho, tá bom? Vocês não precisam enviar um vídeo para mim sobre essa pesquisa, apenas façam e na quinta-feira vocês vão mostrar para todos, ok? Aí a forma de mostrar, vocês vão ver como vai ser a melhor. Vocês podem fazer lendo, né? Vocês podem ler a pesquisa de vocês, ou quem tiver condições pode imprimir a bandeira para mostrar. Se quem não tiver, também não precisa se aperrear, né? Não precisa sair de casa para ir na house para ir fazer as coisas, tá bom? Faz só o que significa e aqui a gente escuta você lendo o que você pesquisou. Agora, quem tem condições de imprimir, seria bom imprimir a bandeira para mostrar no dia, né, o que significa cada um, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, né, que a gente esclarece a dúvida que vocês tiverem, tá certo? Então, um grande abraço, né, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.